com a Lucília Notaroberto, que ela é especialista em vendas, e ela trouxe essa ideia muito bacana da gente fazer essas lives, mostrar um pouco do que vai ser o nosso curso do mês que vem, e já vou convidando aqui a Lucília para entrar e a gente já iniciar falando sobre isso, tá bom? Aguarda só um pouquinho. Olá! Só um pouco e já vou liberando o voucher para vocês, pode deixar. Vamos ver se deu certo, Lucília. Eu acho que sim. Acho que foi, hein? Deixa eu consertar Foi. aqui, agora foi. Eu não tô te vendo, né? Tem alguma coisa aqui para mim que eu não te vejo Eu tô te nessa vendo imagem. e te ouvindo. Deixa eu só abrir aqui o Instagram, então, porque aí eu olho para lá e vejo Mas se está acontece, igual. tá? Tem É, algumas contas que tá com esse bug aí. Que você vê tudo preto, né? não, eu tô vendo só eu. Só eu que tô aqui no meio do caminho. Deixa eu só abrir, me enquadrar e aí a gente segue. Só um Tá. pouquinho. Peraí, peraí. Ah, tá enquadradinho, tá certinho então. Então, bora seguir mesmo sem eu estar vendo tudo. Tudo bem com você? Tudo bem, você? Eu tô ótima. E tô feliz com a nossa nona live. Nós já estamos na nona live, né, Lucília? Décimo, mulher. Pois é, isso é bom. É. E o tema de hoje, gostei muito que você trouxe esse tema. Como a inteligência emocional pode fazer fechar 3 vezes mais vendas. E aí a gente já fez alguns convites por e-mail para o pessoal vir assistir, porque a gente vai liberar um voucher para o seu curso do dia 28/6. E aí o pessoal já aprende aqui e já ganha um voucher de uma vez. Aproveitem. Isso aí, isso aí. Então, eu acredito que o principal objetivo de hoje é a gente falar sobre a questão emocional, né? Porque nem sempre as pessoas perdem vendas por falta de técnica. Às vezes elas até sabem bem a técnica para vender, mas elas não conseguem controlar muito a própria emoção na hora da venda, né? E aí a gente vai falar sobre isso, né? Como que a gente pode utilizar a inteligência emocional para fechar pelo menos 3 vezes mais um negócio. Eu já começo te perguntando, Lucília, o que é inteligência emocional na prática de vendas? Primeiro a gente tem que desmistificar, né? Porque toda vez que a gente vai falar desse tema, que envolve coach, que envolve PNL, que envolve inteligência emocional, eu entendo que muitas pessoas ainda ficam com papinho de autoajuda, né? Uhum. E na verdade, todos os seus vendedores, eles precisam de ajuda para liderar, para lidar, né, com as emoções, porque a venda, no final das contas, ela não é sobre técnica, ela é muito mais um jogo emocional. Porque você pode ter um vendedor extremamente preparado, mas despreparado emocionalmente. Então, é você aprender a identificar e gerenciar essas emoções. Que até foram as lives que nós fizemos, né, algumas semanas atrás. Muita gente até identifica, mas não sabe gerenciar. E aí, na hora de negociar, de ouvir uma negativa, tá passando por um momento difícil na vida pessoal, tá pressionado por meta, e aí a pessoa ela não consegue, né, gerenciar aquela emoção naquele momento e ela acaba perdendo a venda. Faz Então, é sentido. mais sobre você entender que a falta da gerência da emoção te faz tomar decisões muito erradas, assim. Muita gente deixa de fechar a venda por causa disso. É, faz todo sentido. E como que essa falta ela pode travar os resultados? E aí, a gente falou um pouco de comportamento, né, umas lives atrás, e eu passei por isso essa semana, né? A gente sempre traz os causos, né, de coisas que Uhum. acontecem durante a semana. Mas a gente tinha separado aqui alguns pontos, né, que é uma pessoa que ela perde o controle da venda, ou seja, fala demais, se justifica demais, ou rebate mal a objeção. Eu fui Uhum. fechar um serviço aqui esses dias, e a pessoa, ela falava demais. Ela Hum. não ouvia absolutamente nada do que eu estava falando. E ela só sabia falar, 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 falar do produto, do serviço da empresa. E o quanto que a empresa era maravilhosa e que ela era maravilhosa. E ela não deixava, né, entender se realmente o que eu estava buscando era o que ela estava oferecendo. E isso é falta de inteligência emocional. A pessoa, ela fala demais e ela não sabe parar de falar. Outra coisa é a questão da frustração, que tem tudo a ver com o emocional. Semana passada, até te mandei um áudio essa semana, que eu estava conversando com o gestor de equipe, e de 10 palavras que ele me falava, 9 eram frustrações.
de não conseguir bater a meta, do vendedor não prospectar do jeito que tem que prospectar, e que ele não sabia treinar a equipe. Então, todas essas falas de frustrações, talvez a pessoa ela não está conseguindo enxergar o real problema. E aí ela se Uhum. frustra, às vezes, com o não, ela se frustra com uma objeção que ela não sabe contornar, e muita gente leva para o pessoal. Isso também é falta de gerência de emoções, né? Assim, E por último é a sabotagem, porque você não acha que é bom o bastante. E você não confia no que oferece, que aí é um problema um uhum. pouco maior. Essa questão de não acreditar ser bom o bastante, a gente tem uma história, né, que eu sempre gosto de relembrar, de um vendedor que devolveu a rota porque não acreditava que aquela rota era boa o bastante para ele. Né? A gente contou esse caso umas Uhum. semanas atrás. E essas coisas elas são corriqueiras nas empresas, né? E se os gestores eles não estão olhando para o emocional dos seus vendedores, só tacando treinamento técnico, né? Ele não consegue entender que o cara às vezes está cheio do técnico, mas o que não está fazendo ele avançar é a parte emocional. Então são três Verdade. pontos muito importantes. Quem E domina as emoções domina todo o processo, do início ao fim. faz todo sentido, Lucília. E aí, queria que você me falasse, assim, para a gente deixar, inclusive, registrado aqui, né? Quais são os 5 pilares da inteligência emocional aplicadas a vendas? É uma escadinha, né? A gente começa de um nível, na inteligência emocional a gente evolui. Ai, quer dizer que nem nunca na vida Tati não vai ficar nervosa e não vai falar alguma coisa. Qual... Não, gente. Quer dizer que a Lucília nunca vai se estressar com uma coisa, gente. Não é isso. É você gerenciar. Né? Então, começa com autoconsciência. É você saber que naquele momento você está com raiva e você não tem como agir sobre aquela pressão. Ou você está muito triste, muito melancólica. Mulher tem muito isso, né? Hormônio, TPM, às vezes gravidez, né? Tudo isso deixa a mulher um pouco, né? Os hormônios, o emocional descontrolado. Depois que você sabe que você está sentindo aquilo, você tem que aprender a fazer o quê? Regular. Que aí você está subindo o nível. Tem gente, e aí se você, gestor, está nos ouvindo aqui, você tem muito vendedor que está aqui. Quem aí nunca bateu uma portinha, né? Nunca apontou o dedinho na cara de alguém, nunca desligou o telefone na cara do cliente, nunca falou uma palavra com um colega de trabalho que não queria falar. Então ele tá o Uhum. quê? Ele tem a consciência, mas ele não está regulando ainda. Então ele tem que fazer o quê? Treinamentos para aprender a regular. Então você entende, você regula. Depois você encontra o quê? Motivações para você continuar, apesar dos fatores externos estarem desregulando suas emoções. Por exemplo, meta. Meta é uma coisa que tira muita gente do sério, né? Se a pessoa não bate aquela meta, ela fica extremamente ali preocupada com isso. Então ela aprende, ela entende a emoção dela, ela regula e ela entende que eu não posso deixar a minha emoção tomar conta do que eu estou vivendo naquele momento. Então ela encontra o quê? Motivos, motivações. E é uma coisa que a gente busca muito nos treinamentos, né? Qual que é o motivo Sim. de você estar aqui? De você estar nessa empresa, né? Que você tem os seus sonhos, os seus objetivos, os seus anseios. Não deixe que a sua emoção deixe ferir tudo isso. Depois a gente tem a empatia, para você aprender a ler o cliente, além das Sim. palavras, né? Porque inteligência emocional não é só sobre você, é sobre aprender a Uhum. ler o outro. E a gente finaliza com essas habilidades sociais, que é você compreender que às vezes a pessoa que você está negociando também está pressionada de alguma forma, né? Também precisa ter um resultado e vocês dois juntos têm que encontrar alguma solução ali para essa venda ser fechada. Verdade. Faz sentido isso que você colocou, porque eu acredito que a automotivação, né, que é um dos pilares da inteligência emocional, ele seja um dos mais importantes, principalmente para a área comercial, né? Assim, Sim. qual é o seu motivo de estar vendendo? Porque se você não tem um motivo, se não tem um porquê, facilmente você vai desistir, porque de fato são muitos nãos que a área comercial acaba recebendo. Então, o motivo ele tem que ser muito importante, ele precisa estar latente para a pessoa e a pessoa está relembrando o tempo todo sobre ele, né? Tem, e eu falo o seguinte: as pessoas que ignoram isso, elas nunca vão ter resultados extraordinários. Vão sempre ser pessoas medíocres. Sempre, Uhum, né? uhum, Quem não se preocupa, quem não busca. E eu sempre gosto de lembrar para aquelas pessoas que torcem o nariz por esses assuntos, né? Eu abri a live falando isso porque a gente sabe que tem muita gente que torce, né, o nariz para sim. isso. São pessoas que normalmente não têm resultado.
Elas acham que não precisam, né? Que o negócio é só aprender a parte técnica e vamos embora. E na hora, num momento difícil, que ele precisa dessa ferramenta da inteligência emocional, ele não tem. Aí ele vai lembrar. É verdade, faz sentido. É isso mesmo. Eu queria que você citasse, Lucília, alguns exemplos práticos de como que a inteligência emocional ela pode ajudar a fechar mais vendas. Para você ter uma noção, tem alguns exemplos, né, práticos aqui que a gente colocou, que é o seguinte. O jeito que a pessoa fala, que ela te dá uma objeção, né, diz muito mais sobre o que ela está sentindo naquele momento. Então o tá caro, depois eu respondo, eu tenho que ver com fulano de tal, vou pensar. E muita gente primeiro leva isso pro emocional, pro pessoal, falta de Uhum. inteligência emocional. Muita gente trava e muita gente se ofende. Muita Verdade. gente se ofende. E essa questão da ofensa, eu já passei por isso também, da pessoa se ofender, né? Porque você disse que não acreditava que aquele produto seria um produto que convém para ela naquele momento. Só que o vendedor, às vezes, ele não percebe que ele está sem inteligência emocional. Ele vai lidando a vida dele achando que essas coisas são normais, né? Hoje vejo isso ainda mais quando temos metas e o mercado não está aquecido. Também, também. Aí tem que ter uma educação. E aí o próprio vendedor ele tem que aprender a educar, né? O público, educar as pessoas para isso. Dependendo do mercado, se for um mercado novo, é pior ainda, né? Verdade. Então, ser reativo na resposta e quando a pessoa ela se ofende com o que o outro está colocando de objeção, ela não consegue ter humildade suficiente para ouvir, regular e entender, beleza, é isso que ele acha. Deixa eu tentar contornar a objeção de uma forma que ele entenda que o meu produto pode atender ou o serviço pode atender ele da melhor forma. Uhum. Mas tem muita gente que tem essa reação. Mas a minha empresa é melhor do mercado? Não, mas esse preço que você está colocando aí, isso não existe. E aí a pessoa ela sabe o que bater. Porque ela não tem de repertório. Quando a gente fala de aprender a contornar a objeção nos treinamentos de vendas, nós estamos falando o quê? Para vocês aprenderem a ter repertório. Olá, Natasha, tudo bem? Uhum. Repertório. E quando você não tem repertório, você faz o quê, Tati? Você rebate. Você não sabe o que responder. Você trava. E fica feio, não só para você, como para a empresa também, né? Exatamente. É. E aí, assim, já finalizando nossa live, que ela é curtinha mesmo, como desenvolver a inteligência emocional, então, a partir de hoje? Tem algumas coisas que elas são primordiais e eu falo, gente, não ignore. Ó, é super importante acreditar no que se vende. Quando não se acredita, não é possível convencer o outro. Exatamente. E aí, quando a pessoa ela meio que dá uma travada, né, na hora de tentar apresentar, quer dizer que ela não está muito acreditando. E a confiança, ela faz muito parte disso, né? A nossa postura corporal, a gente falou disso em lives anteriores, né? A Uhum. confiança, a postura, que a insegurança, a gente, ela transpira. Não adianta, né? Você vê um vendedor seguro, não adianta. Vejo que só se vende aquilo que se conhece. Não é só, Natasha, né? Se eu falei errado, você me corrige. Não é só aquilo que você conhece, mas é aquilo que você acredita e que você confia. Quanto mais você conhece, acredita e confia, mais você vai vender. É porque você vai estar ali na tua face, né? Eu costumo brincar, porque você vai estar ali transpirando. Agora, se você tem a dúvida que aquilo vai funcionar, a pessoa do outro lado ela vai perceber. Né? Uhum. Então, basicamente você acreditar de fato que aquilo vai, de alguma forma, beneficiar a pessoa que está comprando. Mas tem Uhum. algumas coisas, Tati, eu vou até te mostrar aqui algumas. Eu mostro isso nos treinamentos, as pessoas ficam rindo da minha cara. Mas eu vou mostrar, tá? Gente, ó, óleo essencial, fitoterapia, coisinhas para você. Teve um treinamento que eu levei, falei, gente, pega esse olhinho essencial aqui, passa na mão, respira. Respiração, para mim, é a melhor forma da gente voltar para onde a gente estava. A gente dá aquela respirada, às vezes pegar um olhinho, passar na mão. Eu saí distribuindo óleo um dia no comercial. Falei, gente, olha só, óleo essencial. Porque precisa, tá? Mas respirar para mim, por quê? Porque te traz no estado presente. Às vezes você tá deixando tanto a emoção ir lá para cima. Deixa eu dar uma parada aqui, tomar um café, né? O vendedor deve despertar a necessidade do cliente também? Também. Você pode fazer as duas coisas.
Você pode ter a pessoa que te procura, porque ela já entendeu o que ela precisa, mas você pode ter uma comunicação que você desperte a necessidade naquela pessoa. Isso aí são, até pode ser um tema, Tati, de live depois, que são Sim. níveis de consciência do cliente. A gente fala sobre isso nos treinamentos. Porque aquela pessoa que já sabe, Natasha, você bota a bola e chuta pro gol. Ela já tá ali procurando, né? Então não tem muito que. Você vai negociar às vezes preço, pagamento. Tirar pedido. Agora, quando você precisa convencer, argumentar e mostrar, a pessoa fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Aí você realmente está despertando necessidade. Mas respiração consciente, tá? Um diarinho de emoções, em treinamentos de vendas, quando a gente trata o emocional, eu já fiz vários exercícios, você deve ter feito, né, já, Tati? Escreve o que você está sentindo agora, né? Na hora que o pau quebrou, que o cliente te xingou no telefone, isso, gente, é consciência. Eu sei que não é fácil, sabe? Naquele momento ali do pau quebrando, mas quando você é treinado, você passa por um treinamento, a Lucília vai lá na tua empresa, a Tatiana vai lá na tua empresa e fala assim, olha só, semana que vem quando o pau quebrar, você vai lembrar de mim. Porque você me ouviu falar, que era pra você anotar no caderninho, na hora que você... E aí quando a gente retorna, né, Tati, nas consultorias, Lucília, teve um cliente que me xingou de cima e embaixo no telefone. Eu só lembrava de você. Eu botei uma postura na minha cadeira, fiquei só ouvindo. Pá, 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 pá. Pois bem. E ela disse que nas outras vezes ela desligava e chorava. Só que o que ela tá fazendo agora? Ela tá ouvindo, respirando. Quem você é isso? Sou, perfeitamente, senhor. Sou tudo isso daí. Pronto. Né? É uma consultiva, entender o desejo do cliente. Exatamente. É entender o desejo e gerar desejo. Né? A comunicação, ela ajuda bastante nisso. Outra coisa ali, ó, técnica da pausa e pergunta, que é exatamente para a pessoa que reage demais, que é muito reativa. Ouve uns 3 segundinhos, pensa, responde, e aí você vai encadeando o rapport, que a gente fala muito nos treinamentos. Muito aqui. Temos que saber contornar objeções. Vejo que a inteligência emocional está aí para nos ajudar. Mas é fato que no mercado competitivo, que se vende B2B, é necessário muito argumento. Muito argumento. Dependendo até do preço, né? Do ticket, né? Do tamanho da solução, né? Quantas pessoas vão ter que aprovar, né, Tati? Você vai passar por 500 pessoas nessa decisão mais rápida. E eu acho que observar linguagem corporal das pessoas, sabe? Eu sou muito a favor disso, assim. É claro que não tem só aquelas coisas, cruzou o braço, né? Não vão cair nessas Não é besterol, só né, isso, gente? né? Né? Cruzou o braço quer dizer isso? Não, mas você sabe quando a pessoa não tá mais na conversa? Ela desconectou de você, né? Então, talvez você puxar algum gancho para ela voltar, né? E aí você, em algum momento, tentar engatar ali uma nova conversa, né? Então, seria muito isso. Muita gente negligencia essas... Eu vou incluir música, vou incluir tomar um cafezinho, respirar. Tudo isso daí são válvulas de escape que a gente Vai precisa. ajudar. Verdade, concordo. E a pergunta que vai ficando aqui para a gente, né? A Natasha colocou, né? O tempo todo isso acontece, né? Que argumentar é sem entrar no embate com o cliente. Faz todo sentido, até porque a gente já falou em outras lives, né, Lucília, que existem clientes que inclusive nem são nossos. Então, assim, não é para levar para o coração, não é porque assim você vai Exato. queimar um cartucho à toa. E às vezes existem clientes que você vai precisar ter um pouquinho mais de tempo e de paciência, porque vai ser uma venda um pouquinho mais demorada. E inteligência emocional precisa estar aqui presente. Não dá para ser só a E técnica. você lembrou de uma coisa importante. Você saber quem não é o teu cliente, cara, isso te dá uma paz tão grande. Verdade. Porque, às vezes, gente, passou no pré-venda, não sei qual é a estrutura da empresa de vocês, se vocês têm pré-venda, quem fecha, né? Tem empresas, acho que tem essa estrutura, né? Tem o pré-venda, tem o cara que passa para o vendedor, tem o cara que só fecha. Se você faz tudo, né, você vai realmente passar por todo o processo. Mas você entender, cara, você já mentaliza, não, esse cara não vou nem perder tempo, não é meu cliente. Então você já fica mais tranquilo, né? Não fica tentando rebater. Quanto você rebate muito, é porque aquele cara não é teu cliente. É muito É. difícil, assim, uma pessoa que você tem que ficar, né, gastando muita energia. Tem que pensar sobre isso também. Não é uma regra, mas é bom observar.
Eu acho que é Lorenzucci, isso mesmo. Ele colocou aqui que tem medo de ser aquele vendedor chato. E realmente é ruim quando a gente se depara com um vendedor chato. É por isso que a gente tem falado nas lives da importância de algumas técnicas, né, de programação neurolinguística e também de inteligência emocional para evitar isso, né, para a gente não É. se tornar insensível ou insistente em um cliente que às vezes nem não é o momento dele para ele fechar, né, Lucília? Tem uma coisa que a gente ensina muito nos treinamentos, que é o fluxo de cadência de mensagens. Que é a maior dúvida, Tati. Lucília, Uhum, abrir uma negociação. Quantos contatos eu tenho que fazer com a pessoa? Em até quanto tempo eu desisto dessa pessoa? E o que, que eu mando para ela? Eu acho que é uma parte do treinamento, um exercício que a gente faz que é fantástico no treinamento. Por sim. quê? Porque você só fica assim, e aí, Tati, vai fechar? E aí, Tati, você vai fechar? Aqui, você viu o orçamento? E não, você tem uma série de outras estratégias que você pode usar nesse ciclo. E quanto tempo você vai entrar em contato? Depende do teu processo de venda. Aí a gente começa a perceber que a empresa não tem nem processo. Porque, Uhum, gente, né, a gente dá treinamento no Desenvolver RH aqui para quem vende caminhão e quem vende plano de saúde. E quem vende uhum, curso, né? Então, o cara que vende um caminhão de R$ 1 milhão, o ciclo de venda dele é gigantesco. Às vezes demora ano para sair uma venda, né? O cara que tem um curso que tem uma data para acontecer, um plano de saúde que ele precisa contratar para a empresa dele, às vezes o ciclo de venda é menor, então você consegue fazer uma cadência menor. Então depende, mas tem que ser feito. E aí é você não se torna essa pessoa chata, você se torna mais assertivo. verdade. Concordo. E a Natasha colocou, né? Ser persistente com o cliente, mas sem ser um verdadeiro pegajoso. Essa semana eu tive a infeliz. Assim, é porque eu estou negociando a compra de alguns testes, e aí eu estou dependendo de fechar um contrato para comprar esses testes, não vou comprar antes. E o vendedor toda hora insistindo, mandando mensagem, falei assim, olha, já mandei a proposta, você consegue segurar? Aí ele, consigo. Não conseguia, não. Mas talvez, Tati, ele não te ouviu. Pode Olha, eu vou ser. comprar quando eu fechar E falei isso com ele, aqui. tá? Até Por a isso última que eu mandei áudio, porque eu acho que ele não estava não lendo o estava que eu estava entendendo. escrevendo para ele. Aí mandei É, áudio e disse, olha, preciso ainda da confirmação na empresa, porque senão não tem como fechar essa quantidade toda de teste. Você colocou que é, no seu caso, o ciclo médio é de 6 meses. Nossa, é um tempo grande, né, Lucília, para é fechar bem. grande. E Tempo aí você tem um grande. relacionamento gigantesco com essa pessoa, né? E Sim. talvez, gente, até de almoços, de jantares, de eventos. Quando o ciclo é muito longo, você pode se aproveitar de outras coisas. Quando o ciclo é curtinho, às vezes é só o WhatsApp ali, ligação, você fecha. Agora, dependendo do ticket e do ciclo de relacionamento, você começa a expandir essa cadência para outras coisas. Faz sentido. E aí a pergunta que fica né? Você se considera alguém que consegue se controlar e não explode no momento de vendas? Porque tem gente que, e você percebe como cliente, a relação fica ruim. É, a Dani falou que já ficou 5 anos para fechar uma venda. Nossa, Dani, Cinco que anos. namoro! É, Um cara, cinco namoro. anos é muito tempo. Um namoro, um A namoro. minha mais longa foi 2 anos. 5 anos é bastante tempo mesmo, Dani, mas parabéns. Que bom que você fechou e né, teve essa paciência toda para lidar com esses 5 anos, tá? Parabéns mesmo. E aí, assim, para fechar, né, Lucília, já vou deixando algumas frases finais, vou deixar você falar também, que é isso que a gente aprendeu hoje, né? Quando a gente domina as emoções, as pessoas elas acabam vendendo mais, porque transmitem segurança e responde com inteligência emocional, né? E aí a Dani colocou aqui agora, né, que quando saiu foram 4 anos também, mas é muito tempo. E aí tudo isso, assim, se a gente junta com ah, uma segurança, inteligência, as coisas elas fluem, apesar de não ser no tempo que a gente gostaria, né, Lucília? É muito vendedor, né? E aí essa consciência a gente gosta sempre de trazer aqui nas lives e nos treinamentos, é que a pessoa às vezes não vem pronta emocionalmente. Ela não teve uma educação emocional, às vezes ela teve pais que não são educados emocionais, veio de uma carreira que não teve educação emocional e ela cai na tua empresa, né?
E você também, enquanto vendedor, você começar a se observar. Eu fui cancelar um serviço essa semana, foi a treva. Eu sei que a pessoa tem um roteirinho a seguir, mas, gente, quando você sente que a pessoa tá assim, só queria cancelar, eu escrevi só queria cancelar umas 8 vezes. E aí eu Muito dei o bem. motivo do cancelamento e a pessoa continuou. Falei, cara, tem que ter alguém olhando para ele. Tem um gestor olhando, um supervisor falando, cara, tá bom, chega. Perguntou 2 vezes. Beleza, vai ter pessoa que não vai responder. E às vezes falta, sabe, processo. Às vezes a própria liderança está com o emocional abalado e passa isso pro liderado. Gente, os nossos treinamentos, inclusive esse treinamento do dia 28/6, é para trazer consciência. E quanto mais humilde você for, quanto mais você reconhecer, se você é diretor comercial, se você é dono da empresa, ou se você é um assistente de vendas, não interessa. Comece a ser humilde. Eu acho que a palavra do dia, né, para essa live, Tati, é ser humilde. Seja humilde para olhar e falar, cara, eu acho que eu tô explosivo e eu tô explodindo com a minha equipe. Automaticamente a minha equipe vai só replicar. Ou eu tô bem, tá tranquilo, mas eu tô vendo aqui de cima que tem gente que tá explodindo lá embaixo. Cara, às vezes não é nada com você, é coisa em casa. Lucília, mas eu não vou, não sou psicólogo. É por isso que você precisa de Tatiane e Lucília, porque nós somos os profissionais para ouvir. Que eu briguei com meu marido. Nossa, quantos né, atendimentos, né, Tati, a gente faz nas empresas. Eu sei que você, né, o gestor não tem tempo para isso. É por isso que você contrata, né, um coach, né, para te ajudar. Ah, que eu briguei com o marido, eu tô ruim em casa, não sei o que. A gente tem as técnicas lá, conversa, falou, beleza, maravilha, agora vamos falar da meta. É por isso que existem os profissionais, né? Então, o convite para vocês é um convite para vocês, enquanto profissionais, se descobrirem emocionalmente, né? E para a liderança também, porque tem muito líder que também precisa olhar para isso, né? E ter realmente ferramentas, né, para aprender a lidar. Porque se vocês pararem para perceber, se algum gestor aqui assistir essa live, você gerenciou muito mais emoções das pessoas do que a técnica, às vezes. Muito mais. Vou deixar você responder, Lucília, a pergunta do Diógenes, mas antes não posso deixar de falar do Lorenzucci, que colocou que a carteira dele é muito grande, né, nível Brasil, e aí, dependendo do produto, eles vão ter que regular, e aí há inteligência emocional mesmo. Então, a gente colocar a inteligência emocional neste momento, ela colabora para que esse período e essa condução da venda se torne mais leve. Caso contrário, de fato, se torna um peso ser da área comercial. E aí eu vou deixar você responder a pergunta do Diógenes. Não tá aparecendo para mim, você acredita? Ele diz que sempre que vende produto de giro rápido, ele sempre vendeu produto de giro rápido. E agora ele está vendendo produtos que possivelmente não são, Mais né? longo. Uhum. Qual a dica que você dá a ele? O produto, quando você demora muito esse fechamento, dentro desse fluxo de cadência de mensagens, de comunicação, você pode mandar cases de sucesso. Aí, gente, é alguma coisa que eu sempre brigo, porque eu também sou do marketing, a Tatiane sabe. Vocês têm que ter marketing. Porque aí você tem o marketing te ajudando a produzir material para esse fluxo de cadência de mensagem não ficar só naquela coisa. E aí, vamos fechar? Você tem um case de sucesso registrado, você tem um vídeo explicativo do serviço ou do produto, você tem material para mandar para a pessoa. A gente fecha muito serviço aqui na agência, sim. A gente faz a primeira reunião, beleza, tal. Tá dentro do meu fluxo de cadência. Fulano, deixa eu te falar, só aproveitando aqui para te mostrar mais um caso de sucesso aqui do nosso cliente, exatamente o serviço que eu tô tentando, né? É assim que a gente fala, né? Mas eu tô tentando fechar com você e tal, isso aqui. Pronto, e mando. Muita gente olha e fala, caramba, peraí, não, vamos conversar de novo. Tem gente que às vezes não vai ligar. Eu vou dando vários estímulos para a pessoa. Às vezes a gente faz, vocês que têm empresa maior aí, de médio porte para grande porte, façam eventos para as pessoas. A gente faz um café da manhã na empresa de vocês. Tá, tem empresa com auditório fechado. Gente, faz um café da manhã, chama todo mundo, banca isso. Chama o cara para conhecer o teu negócio, para, né, conversar com você. Porque isso tudo, dependendo do tamanho do fluxo, faz todo sentido. A gente faz Verdade. aqui no escritório, vem tomar um café comigo, vem almoçar comigo, vamos conversar, né? Faz parte da minha cadência, né? Eu trazer essas coisas. Então, eu te dou essas sugestões, assim. Pensa um pouco sobre como que tá essa cadência de contato para você não ser o chato, né? Ou para você enriquecer, né, o que você tem ali de material para poder mandar. Perfeito. Obrigada, Lucília, por ter respondido.
E aí, para a gente fechar, vou deixar uma frase final aqui, né? Que emoção descontrolada fecha portas. E isso não é só a área comercial, não, tá, gente? Todos. E a emoção dominada, né? Quando a gente minimamente faz gestão das nossas emoções, é porque controlar é possível, mas fazer gestão é possível. A gente abre novas oportunidades. E aí, eu fui deixando ao longo da nossa live o voucher que ele é um voucher que está sendo oferecido para os ex-alunos que estão fazendo curso em 2025, mas quem participou aqui da live também vai ter. Então, é só pedir, ou pelo WhatsApp da Desenvolver RH, ou pelo e-mail que você recebeu, a ficha de inscrição, que você já vai ter esse desconto de ex-aluno, mesmo não tendo participado do curso lá no hotel com a gente, mas como Eu participou acho bom vocês aproveitarem isso. aluno que já aproveita, porque a gente já está confirmando esse treinamento do dia 28/6, vai ser um sábado dia todo, de 9 da manhã até as 19 da noite. Tem coffee break, tem material de apoio e muita prática, porque a Lucília tem uma bagagem muito boa para contribuir e acredito mesmo que pode somar muito para vocês, porque não é um tema, ai, fofurinha, vamos falar de inteligência emocional. Não, a gente vai falar de como aplicar isso para vendas, de como melhorar a sua performance. Esse é o objetivo desse treinamento. Você quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar, Lucília? E principalmente vocês compreenderem que programação neurolinguística é você aprender a ler o outro. E eu sempre falo isso com todo mundo que eu treino. Quem ganha o jogo de vender algo é quando você aprende a ler o outro. E aí você lê comportamento, você lê palavras, você lê gestos, né? Que é programação neurolinguística do que você fala. E a inteligência emocional é a gente aprender a ser essas pessoas melhores, que aprendem a realmente se autorregular. Só que a gente também aprende fluxo de cadência, o que é um processo de vendas, o que é prospecção, como qualificar um cliente melhor. Então é um treinamento que, né, tem 10 anos, 11 anos, né, Tati, que eu tô na Desenvolver RH. Eu sempre falei com a Tati, não adianta fazer curso só de técnica e não falar de emocional, ou você fazer um curso totalmente emocional e não falar de técnica. Porque você precisa entender por que você está aplicando essa técnica e para quê. Então, é um treinamento que eu realmente me preocupo com isso. Você vai aprender toda uma parte técnica com exercício técnico, mas também a gente vai falar muito do comportamental. Porque o que vai fazer você fechar mais venda não é só técnica, é o comportamento. Como você lida com tudo isso. Verdade. Vamos, Natasha. Tá aí seu voucher, é só fazer contato com a gente, pode ser pelo Instagram aqui, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail. E aí a gente já envia a ficha de inscrição para vocês com o desconto. E bora, porque vai ser uma delícia esse treinamento. Vai ser Lucília, divertido. muito obrigada mais uma vez. Tem sido maravilhoso nossas lives. Já estamos na 9ª, espero a 10ª, e a gente vai se falando. E muito Tchau, tchau. participação de todos também. Beijo, tchau, tchau.